Ora, muito boa noite. Mais uma vez estamos aqui com o nosso programa Basta Crer, que é um programa da autoria do nosso apóstolo Jorge Tadeu. Dentro, em breve, ele entrará em direto para partilhar connosco uma palavra e também para orar pelos pedidos de oração que vocês nos enviaram. Se tu tiveres algum pedido de oração, podes enviar para este número que está a passar aqui no ecrã. Se tiveres um testemunho, também agradecia que enviasses para este número, ou apenas uma fotografia com a tua família, com a tua cara, com o sítio onde tu estás, para nós conhecermos aqui. Eu penalizo-me desde já, porque nos últimos 2 dias, salvo erro, não passei fotografias, porque tínhamos testemunhos e nos envolvemos com os testemunhos que partilhámos convosco e não deu tempo para passarmos as fotografias. Mas hoje vamos refazer isso e vamos passar as fotografias, não é verdade, Isabel? É verdade. Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Basta Crer, este programa que tem grandes coisas, porque é a palavra de Deus. E se nos está a assistir pela primeira vez, quero-lhe dar as boas-vindas. Quero-lhe dizer que hoje Deus tem um milagre para si. Não saia do seu lugar, fique até ao fim, porque o nosso apóstolo vai compartilhar connosco a palavra de Deus, e a palavra de Deus é sempre nova a cada dia. E, como o meu marido disse, sim, envolvemos-nos com os testemunhos, mas hoje vamos passar as fotografias que temos para ver, não é? Mas antes de Que irmos para as lindas praias, fotografias... mas podem mandar. Podem mandar. Podem mandar. E enquanto vocês mandam as fotografias, nós vamos também ver as fotografias que foram-nos enviadas ontem, para não perdermos, para darmos a conhecer e para vos conhecermos. Mas antes disso, vamos tocar uma música que diz a Palavra da Fé com o Tim Curiacos. Olhas bem à tua volta e dizes: onde está o meu Deus? Está na sua palavra. Agarra-te a uma promessa. Louva o dia e noite e Ele te ajudará. Deixa a fé abrir o caminho e o Espírito falar. Abrir o seu amor em tudo que faças. Deixa a fé abrir o caminho e o Espírito falar. Que a palavra te seja viva e em ti habite. Deixa a fé abrir o caminho e o Espírito falar. Abrir o seu amor em tudo que faças. Deixa a fé abrir o caminho e o Espírito falar. Que a palavra te seja viva e em ti habite. Que a Palavra da Fé habite no teu coração e na verdade habita no coração de todos nós que acreditamos que Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. E então, vamos cumprir o prometido, ou seja, antes o prometido é devido, vamos ver as fotografias que nos enviaram nestes últimos dias. Então vamos começar muito bem, com esta Ora, praia maravilhosa. Começamos muito bem. E diz assim: boa noite, apóstolo e bispa Cristel. Segue uma bela foto da Praia das Furnas, em Vila Nova de Mil Fontes. Esperamos por vocês. Beijinhos, Susana Bailote. Não conhecia. Conhecias esta praia? Não conhecia. Muito bonito. É muito bonita. Então agora vamos até à Ucrânia. Um grupo familiar. Vamos ver se eu não me engano no nome. Jana
Jana Pavliv. Pavliv. Eu estou a ficar... Então, depois do grupo familiar na Ucrânia para Jesus Cristo, vamos ganhar estes povos. E agora vamos até Aveiro. A Mariana de Aveiro é do grupo familiar. E agora vem aqui uma coisa boa de Matosinhos. Podemos passar... É da Andreia. É da Um abraço Andreia. para a Andreia e para o Jorge. Boa noite a todos com castelos de laranja para adoçar. Bom programa. Tem um ótimo aspecto. E Parece agora vamos... aqueles pudins de ovos, de abate de priscos. Sim, isso, lá em cima. Agora Maravilhoso. vamos até para Arapiraca de Ivone Gregório. Também é do grupo familiar e continuamos... Agora é que vai ser. Não, tens de dizer o número de onde é que é o grupo familiar. É pois. da Arapiraca Canafístula. Esperemos estar a dizer qualquer coisa de jeito. Depois temos o Vítor Rangel, do Brasil, é um GF de jovens de Pontal. A família está cada vez a crescer mais, é verdade, cada vez são mais jovens e o Pontal está sempre ligado. Glória a Deus. É verdade. E então agora vamos para Braga. E agora Braga. já temos... Não vamos nada para Braga, vamos para Iujua de Lisboa, que já é uma presença... Iujua, não? Iujua? Não, Iujua. Iujua, estou a dizer bem, não estou? De Lisboa, que já é uma presença habitual no nosso programa. Ela aqui penso que está no combo. Não sei, se calhar. Sim, parece. Parece o combo. E agora sim podemos ir a Braga, quer dizer, na verdade é mais Tujal, mas com o pessoal de Braga. Temos aqui a Marinela Figueiredo, de Braga, na Convenção de Fé 2020. Na verdade, temos a Marinela, temos a Andreia, temos a Sara, temos o Ricardo, temos a Daniela e temos a... eu troco-lhe sempre o nome. Não é Liliana, não é Luciana. Ajuda-me. É Marília. Marília, exatamente. E temos a Marília. A minha mulher gosta de me ver afundar. Bem, chama aí nomes ao pessoal. Eu sei, mas não E agora digo. vamos a Badajoz. Badajoz. Agora, uma tortilha é a Carla Coelho. É a Carla Coelho, sim senhora. Uma tortilha de batata à espanhola para o apóstolo, para a Bispa Cristel, para o Bispo Pedro, para a Pastora Isabel e para toda a equipe de Basta Crer, que são fantásticos. Um abraço de Badajoz, também um abraço para Badajoz. E então agora vamos para Moçambique. Isso é que é uma data. E diz assim: boa noite, apóstolo, Bispo Pedro e esposa. Partilho aqui uma foto coletiva dos irmãos que estavam conectados no encerramento da Convenção de Fé, cada um na sua casa, mas todos unidos. Estamos na zona centro de Moçambique, Beira, Chimoio. Um abraço de Bispo Ercílio. Exatamente. Também um abraço. Um abraço também para o Ercílio. Estavam todos ligados Beira na Convenção. É no norte, sabes onde é que é Beira? Sabes Só onde é que sei é a Beira Alta e a Beira no Baixa. norte de Moçambique. Pois, E é muito bonito. Só conheço a Beira Alta e a Beira Baixa. Eles estavam todos ligados nesta Convenção de Fé. Nem sei se já abriram as igrejas. Acho que sim, já abriram as igrejas. Já. Queremos aconselhar, se também querem ver a Convenção de Fé, ainda podem ir ao site do Basta Crer. É verdade, no site do Basta Crer, que é o bastacrer.com, www.bastacrer.com, há lá um item que diz Convenção de Fé. Se tu entrares, tens as repetições nos nossos canais da Convenção de Fé, tens também os resumos, e em alguns dos resumos tens os apontamentos dos seminários, nomeadamente no seminário de intercessão e de grupos familiares, e também podes lá encontrar os vídeos on demand. Nos vídeos on demand tens todas as reuniões que houve na Convenção. Eu convido-te a ouvir ou a ver essas reuniões. O apóstolo partilhou várias mensagens de muita importância, nomeadamente o pacto de sangue, o poder da união, o batismo no fogo. Portanto, são mensagens que vão nos marcar para este ano. Na verdade, vão nos marcar para toda a nossa vida cristã, mas em especial para este ano que está à nossa frente. Voltando às fotografias, temos agora... Vamos para Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Que eu vou-te deixar dizer este nome. Guiliana. Não é? Guiliana. Não, de onde é que é? Boa tarde, jovens da Igreja do... Isto, eu digo sempre mais ou menos. Não é muito mau, mas também não é certo. Flamboyantes. É parecido. Pronto, Está um quase beijinho perfeito. para todos. Está quase perfeito. Então agora vamos ver dotes das sobrinhas. Da Marília, da Andreia, da Luciana, para o Bispo Tio Pedro Ferreira, para a tia pastora Isabel Ferreira, da Mari Porto,
Quem é que será a Mari Porto? Não sei. Eu conheço as sobrinhas todas, nós vamos mas descobrir a Mari tudo Porto isto. não estou a ver quem é. Olha, e agora vamos para o Canadá. Canadá. Um grande abraço para o Bispo e para a Pastora Isabel, aqui no Canadá, Canadá, Vanessa Correia. Um beijinho. Beijinho para a Vanessa também. Depois temos o Irian Marques, do Brasil, em Ribeirão, claro. Essa época aqui em Ribeirão Preto, os IPs, espero estar a dizer bem, os IPs, ou os IPs, começam a florir, um mais junto que o outro. Oferece as flores à Bispa Cristal. Vão ser entregues virtualmente, serão entregues. De facto, é muito bonito, parece as amendoeiras em flor, cá em Portugal. Nós penso que não temos IPs, mas temos as amendoeiras em flor, sobretudo no Algarve, e são muito parecidas, pelo menos a parte visual é muito parecida. São mais pequeninas as amendoeiras. E agora vamos para uma comida que também vem dessa terra que tu sabes a dizer muito bem. Da Sami. Da Sâmia, de Flamboyantes. Boa noite a todos do programa Basta Querer. Exatamente. Depois ainda temos vários, não é? Já se faltam duas, vamos passá-las. Boa noite a todos. Uma foto com o nosso apóstolo e bispa no sábado da convenção Nascidos para Vencer, família Andrade e Meizão de Setúbal. A malta de Setúbal. Um grande abraço para a malta de Setúbal. E depois, para terminar, temos a Elisângela, do Nordeste do Brasil, parte do Exército de Deus da Arapiraca. Não dá para conhecer, que eles estão todos de máscara, mas são muitos, que é o que é importante. E pronto, vamos passar então aos nossos testemunhos. Antes de passar aos nossos testemunhos, podemos passar mais uma vez uma música, a próxima música, que eu não lembro qual é que eu escolhi, mas vocês sabem aí na regi. Podemos passar então a próxima música para depois irmos para os testemunhos. Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha, e quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. Jesus disse, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, mas alegrai-vos com todo o vosso louvor, porque o Senhor te livrará de todas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se fizeres a palavra de Deus, não irás cair. Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Sobre a rocha, e quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha, e quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. E quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. E quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. É verdade, quando os ventos sopram, a nossa casa fica de pé, quando é construída sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Neste tempo de pandemia, de crise, em que muitas coisas estão a acontecer lá fora, muita gente constrói a casa na areia e por isso está a acontecer o que está a acontecer, não é? A casa vai para o rio abaixo. Mas os crentes constroem a casa na rocha. E apesar de também sofrerem esses ventos, essas tempestades, a sua casa fica de pé. Que é o que aconteceu com a Vera, e a minha esposa vai falar sobre esse testemunho. A Vera foi uma dessas pessoas que também teve ventos fortes,
ventos que abalaram a casa, abalaram o seu negócio, mas vamos ver como é que tudo ficou. Então, é verdade, a Vera ouviu e começou a praticar a palavra de Deus, e quando o vento veio da pandemia, o negócio dela, vamos ver o que é que aconteceu. E diz assim: Vera, da Regional de Braga. Sou Vera e pertenço à Regional de Braga. Sou uma mulher de negócios e na pandemia o meu negócio fechou. Mas conhecendo a palavra de Deus, continuei a semear nessa altura. E fiz um propósito, semear extra para os projetos do apóstolo. Aconteceu que quando reabri, faturei muito acima do habitual, porque Deus é fiel à sua palavra. Isso, exatamente, a Vera começou a construir a sua vida financeira na rocha, semeando mais e ainda semeando extra para os projetos do apóstolo. Ela pôs um propósito no coração. Ela estava a passar mal, mas do pouco que tinha, ela foi fiel com um propósito certo de semear mais, e Deus abençoou grandemente. Há muita gente que... Eu penso que a palavra de Deus, ou estes desafios de fé, são só para quando a pessoa está bem, sente-se bem, quando tudo está a correr bem, então eu faço. Se eu sentir, então eu faço. Se a minha vida estiver já toda organizada, toda arrumada, então eu também poderia praticar isso. E isso é um pensamento viciado e errado. Porque foi exatamente quando estava tudo ao contrário, quando na altura, na hora de maior dificuldade, que a Vera semeou, manteve-se firme em Jesus Cristo, firme na palavra, e foi nessa altura que ela praticou. Para quê? Para mudar as circunstâncias, para mudar uma situação desesperada numa situação de sucesso. Quando provavelmente ela tinha montes de pensamentos, montes de coisas a falar, tinha os noticiários a falar, tinha os amigos a falar e tinha as contas dela a aparecer, aquilo que não estava a faturar, e ela decidiu fazer o que a Bíblia diz, dizer, não, eu vou praticar. E é aqui que as coisas acontecem. Muita gente está sempre à espera, deixa-me lá ver o que é que vai dar. E a maior parte das vezes, quando nós estamos à espera de ver o que é que vai dar, não dá nada. Mas quando agimos na palavra, nos movemos na palavra, e isto independentemente dos anos de crente, se és novo crente, se és crente com 20 ou 30 anos, ou até se és um crente com um título, a ver, de pastor, de bispo, seja do que for. Quando nós agimos na palavra, porque todos nós, é uma coisa importante dizer, todos nós estamos neste mundo. E a Bíblia diz, neste mundo tereis aflições. Neste mundo estamos sujeitos a essas tempestades. E a maneira como reagimos, independentemente do tempo de crente, do título que possamos ter na igreja, a maneira como reagimos a essas situações é que determina o nosso sucesso. Nós temos outro testemunho, que é um testemunho que eu achei muito curioso, porque vai na ordem daquilo que o apóstolo tem falado nestes estudos do Basta Crer nesta semana, não é? Fala de uma senhora que se converteu e também foi perseguida pelo marido, e vamos ver como é que tudo se passou e como é que tudo acabou. É verdade, porque com Deus tudo acaba bem. É verdade, com Deus tudo acaba bem. Com Deus tudo acaba bem. Então vamos ouvir o testemunho. Dependendo das reações ou das ações, das decisões que tomamos. Das decisões. Toda a decisão tem uma consequência, ou boa ou má. E aqui a Elisa, que nos vem este testemunho, vem de Castelo de Paiva, da igreja de Castelo de Paiva, e diz assim, a Dona Elisa, é a pastora que conta, a Dona Elisa é uma senhora que aceitou Jesus numa reunião de senhoras e sentiu o amor de Deus. No entanto, o marido, que é alcoólico e violento, a ofendia muito e a impedia a senhora de vir à igreja. Então ela tinha medo e não vinha. Um dia ligou-me, diz a pastora, e eu disse-lhe que ela tinha que pôr Deus em primeiro lugar. Era dia de grupo familiar. E ela então veio contra a vontade do marido, que lhe disse que se ela viesse, não lhe abriria a porta. Aliás, ontem o apóstolo estava a dar um testemunho muito parecido. Não lhe abria a porta, e ela tem uma filha de 14 anos e pediu se ela lhe abria a porta, e foi ao grupo familiar. Quando chegou, a porta estava aberta e o marido tratou-a muito mal, mas ele não responde, e ela não respondeu. No dia seguinte, ele ligou-lhe do trabalho a dizer que sexta-feira ia com ela, que queria saber os caminhos que ela andava. Isto é que está o mal. Quando a gente quer saber, Deus apanha. E ela ficou feliz, mas ao mesmo tempo com receio de que ele poderia fazer. O senhor entrou na reunião de sexta-feira, muito inquieto, e só se ria. No fim, foi a chamada à salvação e o senhor entregou a vida a Jesus. E é fiel na reunião de sexta-feira e nunca mais a tratou mal, mas a sua esposa, nunca mais tratou mal a sua esposa. Tudo
para honrar e glorificar o nome de Jesus Cristo. Este testemunho é muito bonito, porque ela tomou a decisão certa e o apóstolo ontem estava a falar exatamente de um testemunho assim, num tempo de tribulação, num tempo de perseguição, ela pôs Deus em primeiro lugar. E o marido, ao ver que ela tomou esta decisão, quis saber mais e foi e aceitou Jesus. Acho este testemunho de salvação para uma nova convertida, porque ela também tinha conhecido Jesus há pouco tempo, acho que tomou a decisão certa e a família dela está a mudar. Sim, esta é a história de muitas senhoras, não é? E de muitos maridos, também acontece com maridos, não é? Que a pessoa conhece Jesus, encanta-se com Jesus, apaixona-se por Jesus e de repente tem perseguição em casa, tem problemas em casa como esta senhora e alguns bastante graves. E há que fazer uma decisão, a pessoa tem de tomar uma decisão. Porque aquilo que tu abdicares por Jesus ou que tu trocares por Jesus é aquilo que tu vais perder. Então, eu sei que no momento do ataque, no momento que a pessoa está debaixo desta pressão, não é fácil. Mas só há uma decisão para vencer. Qual é a decisão? É agarrar-te bem firme a Jesus Cristo, porque Ele tudo fará. E foi o que aconteceu com esta mulher. Ela levou Deus a sério, tratou o marido com amor, o marido veio à igreja e o que é que aconteceu? Também se converteu. E há N testemunhos, há N maridos que vão ver os nossos programas à televisão, quando veem os filhos e a esposa e as filhas começarem a vir à igreja, eu penso, bem, a igreja não é uma coisa de homens. Mas eu quero dizer que a igreja é uma coisa de homens. Só homens a sério é que levam Deus a sério, está a ver? Homens que, de facto, se preocupam com a sua família, que cuidam da sua família, levam Deus a sério. E quando começam a ver os nossos programas na televisão, não é? E começam a palavra entra nos seus corações e Deus muda aquilo tudo. Eu, só para terminar, antes de entrarmos numa música, e o apóstolo vai entrar já de seguida, eu lembro-me de uma situação, estava a ouvir esta história, eu lembro-me de uma situação de um casal que entrou numa cruzada que estávamos a dar lá em cima, por acaso mesmo em Braga. Aquele casal teve do princípio ao fim dessa cruzada a rir-se, como este homem, não é? Entrou na reunião e teve-se a rir, provavelmente de nervoso. E passou a reunião toda a rir-se, eu estava tão chateado, tive quase a pô-los na rua. E ainda bem que não o fiz, porque eles receberam Jesus naquele dia e até aos dias de hoje, já passaram vários anos, servem a Deus, são diáconos e tudo começou naquele dia. Isto para dizer o quê? Às vezes as pessoas riem-se de nervoso, riam-se porque estão desconfortáveis, riam-se porque querem mostrar que não, isto não é bem para mim, mas lá dentro Deus está a mexer no coração delas. Portanto, nunca fiques muito incomodado se alguém da tua família ri-se por tu ires à igreja, se alguém na tua família goza com certas coisas, está a ver, que começa a brincar, tens um pastor, então tu és uma ovelha, e depois põe-se memé, está a ver, então, é um sinal que aquilo está a mexer no coração dele, e de um momento para o outro essa pessoa torna-se num diácono, num pastor, porque Deus transforma essas situações todas. Portanto, nunca fiques muito perturbado se alguém rir-se da igreja, ou se ri de ti, ou diz isto ou aquilo, porque ele está a caminho de se converter no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ficar por aqui, vamos ainda passar uma música e, em princípio, depois entraremos com o apóstolo, se as condições técnicas o permitirem. Vamos então passar essa música. Quem me viu e quem me vê, como eu era e como eu sou, grande transformação Deus operou em mim. Os meus amigos chamam-me fanático, mas eu não me importo, eu sei bem quem me salvou. És tu, Jesus. És tu, Jesus. És tu, Jesus. És tu, Jesus. Quem me salvou? És tu, Jesus. Não havia solução, nem vontade de viver. Jesus Cristo me deu a mão e fez-me renascer. Agora tenho um grande amigo que está comigo em todo o meu viver. Sim, és tu, Jesus. És tu, Jesus. És tu, Jesus. És tu, Jesus. Quem me salvou? És tu, Jesus. Não há outro
caminho para a salvação. Jesus é o Senhor, é a solução. Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, e a vida eterna, e a vida eterna, e a vida eterna está no meu coração. Se és tu, és tu, és tu, Jesus. És tu, Jesus. És tu, Jesus. És tu, Jesus. Quem me salvou? És tu, sim, és tu, Jesus. 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 Quem me salvou? És tu, Jesus. Jesus. Muito bem, olá a todos. Só estou à espera que a minha mulher se sente. Mas, glória a Deus, Deus está a abençoar. E, como eu gosto de dizer, este programa... Qual é a câmara? Este programa é um programa de fé para que você possa vencer neste período de Covid-19, neste período de tanta tribulação, para que você não pare, aqueles que já estão a vencer, não pare de vencer. Porque, como eu tenho ensinado, fé é uma força, não é acreditar, é uma força. À semelhança da eletricidade não se vê, mas existe e dá resultados. Fé só vem por ouvir repetidamente as mesmas verdades. Por isso você precisa estar ligado todos os dias para recarregar o seu coração com a fé que vence o mundo. E essa força gasta-se. É assim como um telemóvel. Você, ao fim do dia, se calhar, tem que carregar o telemóvel porque a bateria foi usada durante o dia, portanto, gasta-se. E por isso, este programa Basta Crer tem esse grande objetivo, ajudar você a permanecer vencedor durante este período, que é bastante conturbado. O programa também tem o grande objetivo de alcançar mais pessoas que estão em direto conosco, para que também elas possam ter um encontro verdadeiro com Deus, o Deus que salva, o Deus que cura, o Deus que liberta, e assim você começar uma vida nova agora com Deus. Para Deus não há distância e por isso você, onde quer que esteja, onde quer que você mora, você é mais que bem-vindo a este programa. E pronto, e temos aqui também embaixo, olá Crista, tudo bem? Olá, tudo bem? Quer explicar lá os rodapés que temos? Sim, tem o Basta Crer e tem o SOS, então você pode fazer o seu pedido de oração, pode mandar o seu testemunho, também pode fazer perguntas, né? Nós às vezes não mencionamos isso, então não fica à espera até o fim, se você já tem um pedido de oração, então manda já, porque aí o resto do tempo você não precisa se preocupar isso e nós vamos ler em tempo esse pedido de oração. Exato. Muito bem. Nós vamos ter vários, como é que eu hei de chamar isto? Subprogramas ou itens. Sim. Ao longo do nosso programa e bem lá no fim, quando você já está mesmo cheio de fé, da palavra de Deus, então eu vou ensinar sobre a oração da fé, sobre a cura divina, a origem dos problemas e o que mais for, para que então, quando orarmos juntos, você possa realmente receber o poder de Deus e ser curado. Entretanto, o primeiro item de que eu quero falar é a continuação do que eu tenho falado, que é atitudes para com os perdidos. Esta é uma mensagem mais dirigida para já ao povo que já é salvo, que já entregou a vida a Jesus, que anda com Deus e que não se pode esquecer de onde é que veio, para onde é que vai
e qual é a missão que você tem aqui na Terra. Muitas pessoas, crentes, não sabem que todos temos uma chamada de Deus. E por isso a primeira coisa que é importante saber, se ainda não sabe, se for da nossa igreja, penso que já sabe, é que toda a gente tem uma chamada de Deus. E para isso, vou lembrar mais uma vez... O Marcos 16, Marcos 15. 16, 15. Então, lê lá, se faz favor. Então, Marcos 16, 15 diz o seguinte: foi Jesus a falar, e Jesus disse: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demónios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. O Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Portanto, o que é que tu vês aí, Cristo, que Eu Jesus vejo está a aqui falar? que Jesus dá este mandamento para irmos para todos nós irmos para toda parte do mundo e pregar o Evangelho. Esta é a nossa responsabilidade de pregar. Ir por todo o mundo, ir por todo o mundo pregar o Evangelho a toda a criatura. Entretanto, a pessoa tem que acreditar ou não, né? Entretanto, também diz que Deus vai estar connosco, Ele vai confirmar com sinais e com maravilhas. Ir por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda a criatura. O que é o Evangelho? O Evangelho são as boas novas. Quais são? As boas novas é que há uma solução. Que Jesus veio a esta terra para... Ele era o nosso substituto. Então, porque na verdade, nós, o ser humano, né, viramos as costas para Deus, então cada um de nós devia ir até o inferno. Né, porque temos pecado, nascemos... Agora, hoje de manhã estávamos a falar, porque tu andas a estudar uns estudos muito interessantes sobre os heróis da fé. Sim. E há muitos anos atrás, as pessoas tinham ideias completamente absurdas acerca de Deus. Completamente. Eles tinham uma ideia que Deus não era amor, que Jesus estava lá sentado no seu trono para julgar as pessoas. Já de imediato. Né, toda assim contente e numa imagem assim que terrível. As pessoas tinham, via lá os demónios tirar as pessoas, mandar para o inferno. Então, Jesus era muito mau, porque ele queria mesmo que as pessoas iam para o inferno. Então, por isso que as pessoas oravam para Maria, né, para ver se ela dava um jeitinho. E porque a Maria estava muito ocupada, né, porque muita gente estava a orar para Maria, então até se orava a mãe de Maria, que era uma Santa Ana, para ela ver se a Maria talvez dava ouvidos a esta pessoa. A verdade não é nada disso, porque Deus é totalmente o oposto. Deus amou o mundo de tal maneira que, em vez de abandonar as pessoas nas mãos do diabo, que só veio para matar, roubar, destruir, e deixar que eles fossem morrer e ir para o inferno, Deus fez o contrário. Ele amou-nos de tal maneira que Ele deu o mais precioso que Ele tinha, que é Jesus. Sim. Que veio à Terra para... Nem para julgar, mas para salvar. Ele mesmo disse, eu não vim para julgar, vim para vos salvar. É isso mesmo. E vos mostrar o caminho, está a ver? Faz lembrar, resumo lá num minuto, aquele sonho que o Lester estava a ter, e quando ele me contou, Deus me mostrou também. Sim, então Lester Samuel, ele se converteu, né, porque ele teve um sonho, então ele começou a pregar o Evangelho. Não assim bem por opção, porque só tinha duas opções, ou ia morrer, ou então tinha que pregar o Evangelho. Então ele não queria morrer, então escolheu pregar o Evangelho, só que não era assim de coração. Ele pregava porque ele sabia que ele tem que pregar, senão eu vou morrer. E ele falava isto às pessoas, né? Ele estava nas igrejas, pregava para as pessoas, ele estou aqui porque senão eu vou morrer, mas eu não gosto de estar aqui, eu não quero isso. Pronto. Paciência. Paciência, pronto. Não estava nada assim de coração. Então Deus lhe deu outro sonho. Então nesse sonho ele viu um caminho muito comprido, cheio de pessoas de todo tipo de nacionalidade, vista pelas caras, pela roupa que eles vestiam, e todas essas pessoas estavam num caminho, todas na mesma direção, andam no caminho, e todas assim contentes, vivendo à sua maneira. Entretanto, ele foi levado assim como um estilo de um helicóptero, indo lá para cima. Então ele foi até o fim, onde que essas pessoas todas iam. E de repente, quando ele chegava ao fim, ele viu que lá, na verdade, tinha um grande, como se diz, um grande... Precipício. Sim, é isso, abismo, né? Abismo. Então ele via essas pessoas caírem lá dentro.
E no momento que eles caíram, eles começavam a gritar, puxar os cabelos, porque queriam voltar, eles não tinham opção, e lá embaixo ouviam os gritos dos demónios e todo este tipo de sofrimento. Entretanto, as pessoas que vinham nesse caminho, eles não tinham ideia. E, Continuava em frente? sim, e a pessoa que estava aqui queria parar, mas não podia porque os outros estavam a empurrar. Entretanto, Deus lhe falou e diz, olha, o sangue dessas pessoas está sobre as tuas mãos. E ele diz, mas porquê? Eu não conheço essas pessoas são de outros países, de China, da África, não conheço, nunca esteve lá. E Jesus diz, porque ele te chama para ir para toda a parte do mundo. Pois. Se tu não vais, É a então... chamada dele. É a tua chamada, especificamente para ele. Porque é assim, é preciso também ensinar Sim, o é isso povo também. que é... vamos abrir as Bíblias, habla aí sim, em 1 Coríntios 12, Sim. quando Deus diz, ensina, primeiro que tudo, diz assim, acerca dos dons, não Sim. quer, irmãos, que sejais ignorantes. Porque há uma grande ignorância acerca destas coisas, está a ver? E depois diz que há variedade de ministérios, há variedade de dons, de etc, operações, etc. sim. E que, lá mais no fim, diz... Sim. E alguns, essa? E vós sois o corpo, seus membros em particular, aqueles que entregam a vida a Jesus são de Jesus, mas há uns pôs Deus na igreja, Deus é que põe na igreja umas pessoas, em primeiro lugar apóstolos, depois profetas, pastores, etc., para organizar, para liderar e fazer a obra de Deus. Mas isto não quer dizer que os pastores, os bispos e todas as pessoas assim dessa categoria, que são eles os responsáveis por pregar o Evangelho. Eles são responsáveis por ajudar o povo a pregar o Evangelho. É incrível, mas é isso que vem na Bíblia. Sabes onde é que isso vem? É em 1 Coríntios 4, qualquer coisa, que diz Qual? que Deus dá profetas, etc., para treinar os santos até que eles fiquem à semelhança. Efésios 4. Efésios. Efésios 4. Sim, 4:11 ou qualquer coisa assim. Efésios 4. Sim. É outra Efésios grande... 4:11. Ele mesmo é esta? Sim, esta é uma grande revelação, porque aconteceu uma coisa muito interessante. O apóstolo Paulo perseguiu muito a igreja antes de se ter convertido. E chamava seita e mandava matar os crentes, etc. É muito mau. Mas um dia Jesus lhe apareceu. E você que é crente e que tem um amigo, um familiar, um pai que é cabeça dura, você nunca deve desistir da vida dessa pessoa. Porque até o último minuto pode ser que essa pessoa se volte para Deus. É o caso do meu irmão. E, portanto, foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Desde que ele teve um encontro com Deus, com Jesus, ele virou ao contrário, começou a pregar por todo o mundo e foi o apóstolo mais proeminente de todos no Novo Testamento. Deixou muitas cartas, epístolas, manuais, vamos assim dizer, e como muita gente era contra ele, um dia conseguiram matá-lo. Foi para o céu, tudo isto é na Bíblia. E então Deus lhe ensinou grandes segredos, do qual eu vou ler um, que ele escreveu, e depois mandou-o cá para baixo para mandar escrever essas coisas e depois ele continuou a sua chamada. E este segredo que eu quero mencionar está aqui em Efésios 4:11, diz, ele mesmo, que é Jesus, deu umas pessoas para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. E querendo o aperfeiçoamento dos santos, para aperfeiçoar os santos. Ora, no mundo católico, infelizmente, foi introduzido um conceito completamente errado, antibíblico, que é os santos são quem o Papa designa que é santo. Bem, o Papa não tem poder nenhum para santificar nada nem ninguém, só Jesus tem. Ora, a Bíblia é bem clara e diz que os santos são aqueles que foram lavados, santificados dos seus pecados pelo sangue purificador de Jesus. Por isso o apóstolo Paulo, em várias cartas que ele escrevia, ou epístolas, ele referia-se a ele e aos outros irmãos como santos. Bem, então, aqui está a dizer que o Deus chamou os apóstolos, profetas, pastores, etc., para treinar os irmãos, ou santos. Hoje, antigamente chamava santo, hoje chama-se irmão, frontal, para que eles fizessem a obra do ministério. Está aqui. Sim. E até que todos chegássemos à unidade
da fé, conhecimento do Filho de Deus, que é Jesus, haverão amadurecido à medida da estrutura completa de Cristo. A vontade de Deus, por incrível que pareça, é que todo cristão sabe quem ele é, depois que se converteu, sabe que ele é um filho de Deus, que é o mais que vencedor, os direitos que ele tem, que o diabo já não pode mandar nele, uma data de direitos que muitos crentes, infelizmente, não conhecem e por isso continuam a sofrer nas mãos do diabo. Bem, mas aqui também está a dizer que Deus quer que a gente cresça, vamos dizer, de criancinha, de bebê, criança, até ficar amadurecido, para que a gente possa ficar cada vez mais parecidos com Jesus. Sim. Está a ver? E Jesus até disse outra coisa extraordinária, nem foi o apóstolo, foi Jesus, que disse em João 14, 12. Na verdade vos digo, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e maiores ainda. Como é que nós vamos fazer as mesmas obras que Jesus, se nós não somos Deus? Porque ele disse, eu vos vou enviar o Espírito Santo. Quando nós falamos de salvação a uma pessoa, quem convence é o Espírito Santo. Quando nós pomos a mão, quem põe o poder não somos nós, é o Espírito Santo. Sim. A ver? Bem, segredos muito importantes. E, portanto, você que já é crente, tem esta chamada espetacular e muito importante, porque de si depende muita gente entrar ou não entrar no reino de Deus para sempre. Sim. E portanto, nunca um crente devia esquecer disso. Sim. Agora, o Senhor Jesus apareceu uma vez ao apóstolo João na ilha de Patmos, quando ele foi preso, e explica lá resumidamente, e tem uma passagem que vamos ler outra vez, Sim. porque fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas o que é que Jesus falou ao apóstolo João? Mandou escrever. Sim, mandou escrever. O quê? Cartas às 7 igrejas da Ásia. Às 7 igrejas da Ásia. Da Ásia. E é interessante para a gente aprender que nessas 7 cartas que Jesus mandou escrever, então, no Apocalipse, nenhuma delas é da igreja romana. Está a ver? Portanto, lá vai mais um conceito errado, que muita gente pensa que a igreja romana é a única que é válida, quase que é dona de Deus só existe ali, e barabim, barababá, e não é nada disso. Deus não cabe em lugar nenhum, Ele é o Deus de todos. Bem, mas Jesus deu uns avisos tremendíssimos à igreja de Laodiceia. Sim. Então o que é que ele diz? Então lá ele fala, na verdade, ele diz ao anjo da igreja, que é o pastor desta igreja, né? Então ele diz assim, eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, ou se lá fores frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei de minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego, nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha de tua nudez, e que unges os teus olhos com colírio para que vejas. Depois diz, eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Exatamente. Então, Jesus está aqui a dar uma palavra muitíssimo importante. Está a dizer que ninguém, desde o pastor, bispo, irmão, seja quem for, devia ser morno. Morno é aquela pessoa que vai tudo bem, Deus me abençoe, Deus é meu amigo, eu já faço o suficiente, eu presto na igreja, ajudo com dinheirinho na obra de Deus, e pronto, não tem chamada. Não tem chamada? Claro que tem. A ver, todos temos chamada. Nós somos um time, pertencemos ao exército de Jesus Cristo, para podermos vencer o diabo e libertar as pessoas amarradas pelo diabo, para que elas possam se entregar a Jesus e já neste planeta ser curados e por aí fora. Isso é muito importante. E portanto, quando Jesus diz, tu te achas muito rico, está a falar para quem? Para aquele crente que já tem uma casinha, já tem um carro, tem uma roupazinha e acha que é rico, pronto, sabe muito bem, Deus, eu sou muito abençoado. Ok, és abençoado, mas Deus não quer que tu sejas abençoado, Ele quer o próximo passo, que sejas um abençoador. Um abençoador é alguém que vive
para ajudar o próximo. Sim, porque na verdade a pessoa diz sou rico, não tem falta de nada, porque a pessoa pensa nesta vida aqui, nesta terra. Quer dizer, no céu isso não vale nada. Não vale nada, ele nem leva nada aqui. Ele pensa na casa dele, na roupa dele, mas isto espiritualmente não é nada. Se conforma com as coisas. Sim. Mesmo que ele fosse, humanamente falando, a Sim. pessoa mais rica deste mundo, ele é um pobre. Sim. Ele vai morrer. O que é que ele vai levar? Quem é que ele pensa que ele é? Todos os títulos, toda a aptidão dele Fica total. foram dadas por Deus para ele servir a Deus e ajudar o próximo. Sim. Ele serviu-se a ele. Sim. Portanto, por isso Jesus está a falar uma palavra muito importante. E depois, como se isto não fosse suficiente, em Mateus 25, Jesus fala diretamente acerca do que é o reino de Deus. Quem é que entra para sempre no céu e quem é que não entra. E ele deu muitas parábolas acerca desta matéria, sendo que uma delas é a parábola em que Jesus fala dos talentos. Sim, dos 10 talentos. Dos 10 talentos. Então, diz lá. Então, em Mateus 25 fala então da parábola dos 10 talentos. Quem é que falava? E Jesus falou. E ele disse, o reino de Deus é com um homem que partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E um deu 5 talentos, a outra deu 2 e outra 1. A cada um segundo a sua capacidade. Estes talentos, só para vocês entenderem, todos nós temos talentos, está a ver? É aquilo que nós com facilidade fazemos, pensando que é a coisa mais natural. Não é? Uma pessoa tem jeito para cantar, outra não tem. Uma pessoa tem jeito para ser enfermeiro, e eu cá não tinha, só de ver o sangue não tinha. Outra tem jeito para ser mecânico de automóveis, ou piloto, enfim. E do modo geral, todos temos outros talentos, temos pernas para andar. Sim, a pessoa tem uma casa, tem um carro. Tem um dinheirito, tem um emprego, tem uma família. Tudo isso são talentos. São coisas que Deus nos deu, mas é temporário. Quando a pessoa fica toda contente, eu sou dono disto. Bem, aos olhos do mundo você é dono, mas não leva daqui nada, que dono é esse, está a ver? Nós somos mordomos daquilo que é de Deus. Até o ar foi Deus que o colocou aqui, a água. Então nós temos que pensar assim. Então, resumidamente, explica lá que os 2 primeiros foram servos bons e fiéis. Sim, os primeiros 2, porque depois, entretanto, o senhor foi para longe, né? Os 2 primeiros, eles usaram o talento e ganharam mais. O terceiro não fez nada, ele escondeu o talento na terra e não quis saber. Entretanto, depois de muito tempo, voltou o senhor, então foi fazer contas. Chamou aquele que tem 5 talentos e este diz, olha, tem aqui mais 5 talentos, consegui ganhar mais 5. Bem, o outro fez a mesma coisa e chegou o último que aconteceu. E o último diz, não olha, fez nada. eu não fiz nada, eu sei que tu és muito duro, muito complicado, eu não fiz nada, escondi, olha, está aqui o que até teu. Imagina uma pessoa que tem o talento de ter casa, de ter um carro e usa a casa, o carro, o dinheiro, o talento de ser médico, engenheiro, advogado, sei lá o quê, está a ver? Para tudo menos para Deus. Sim. Ele está aqui nesta categoria, está a ver? É o servo mau e infiel que guardou o talento para ele, ou pôs o talento ao serviço do mundo, que ainda por cima é inimigo de Deus, e que não quis saber de Deus para nada e pensa que está tudo bem porque eu vou à igreja. Não, está tudo mal. Porque Deus diz que se irrita com essas pessoas, até diz lá que vai mandá-las para o inferno. Porque não serviu a Deus. Sim, não, é muito importante que nós entendamos que Deus dá os talentos para nós construir o reino de Deus. Porque há muita gente que pensa, não, eu tenho este talento, mas eu fui médico, eu fui cantar, eu usei o talento, mas para quê? Para fazer com isto o quê? Construir qual reino? O seu próprio reino ou o reino de Deus? Se é para o seu próprio reino, isso para Deus não, nem dá para ver. Isto tem que ser falado. E você que está a ouvir, se calhar já ouviu várias vezes, tem que ouvir muitas vezes, porque é assim, esta verdade é muito séria e tem que entrar no nosso coração, porque nós nascemos num planeta invadido pelo diabo em que as pessoas têm outras ideias, não é? Eu sou o dono de mim próprio, eu faço o que quero e mando, ou eu trabalho para uma empresa. Não, isso não está um pensamento muito bom, uma atitude errada. Desde que entregamos a vida a Jesus, a vida já não é sua, já não era, mas agora ainda menos. E você agora tem que pensar seriamente em servir a Deus. Bem, agora, como é que nós podemos servir a Deus? A primeira coisa é, como eu já ensinei nos últimos dias, orar por essas pessoas. Amanhã mesmo, sexta-feira, eu vou falar sobre isso.
bem como pois vamos entrar numa igreja para que você que não pode estar numa igreja porque não tem nenhuma perto, porque mora longe, está até num país que não há lá a igreja Maná, mas amanhã, reunião de sexta-feira, de lutar até vencer, é uma reunião muito importante porque você vai não só honrar a Deus com a sua presença, você é que tem que ir, nós é que temos que ir à casa de Deus. Sim. Não é? Deus tem que vir à minha casa que Ele é meu empregado para limpar a louça. Não, Sim. o que é isso? Bem, mas eu vou lá lutar até vencer. Pode ser que é pelos meus problemas, pelos seus problemas, mas acima de tudo, dar a vida pelo próximo, orar pelos outros. A ver? Muito importante isto. E quanto mais você ajudar Deus a interceder, que é lutar no mundo do Espírito contra demónios, etc., pela vida dos outros, mais Deus também te vai abençoar. Sim. A ver? É por isso que há crentes que nunca passam da cepa torta e outros que agarram-se a estas verdades e começam logo a vencer. Então, outro tema fortíssimo é levar as pessoas a um grupo familiar. Já falámos um pouco sobre isso. Sim, Mas ontem. Ontem. Sim. E, portanto, não só isso é importante para si mesmo, para ficar com vitaminas e os frutos que se vêem cá fora, os frutos da sua vida serem bons e não serem maus, você tem que alimentar o seu coração. Está a ver esse segredo? É isso. E, claro, você deve acompanhar os novos convertidos para que eles também venham ao grupo familiar, onde nós damos mensagens, estudos, etc., que são os rudimentos, Sim. o leite da palavra para os bebés, conforme a Bíblia também diz, para que essas pessoas também tenham sucesso. E assim você é um servo bom e fiel. Está a ajudar Deus, não só a ganhar pessoas, mas a retê-las. Sim. Você, quando tem um bebê, não diz, pronto, acabou-se. Acabou-se. É anos que você tem que tomar conta do seu bebê, que já é criança, já é adolescente. Pois, e as coisas de Deus é semelhante. Então, qual é a caminhada que qualquer crente deve ter? Primeiro, claro, entregar a vida a Jesus, começar uma vida nova. Depois, deixar de ser convertido, onde a pessoa quer continuar a viver da mesma maneira, para passar a viver como um discípulo, seguidor de Jesus, falando à maneira de Deus, pensando, fazendo as coisas à maneira de Deus, então você vai ter mesmo sucesso como nunca teve. Bem, depois, há o curso básico, complementar, e há o batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo. É muito importante que todo mundo seja batizado nas águas, porque é lá que é mais do que um ritual. É lá onde o diabo fica mesmo amarrado. A ver? Bem. Mas, neste livro que eu aconselho e peço que todos estudem, que diz Convertido a Discípulo, se eu não estou errado, o último capítulo, exatamente, eu ensino uma verdade da Bíblia, não é? Que é um dever de todo o crente defender a causa de Deus, defender o reino de Deus, defender a igreja. Eu não sou pastor, isso não é comigo. Sei lá. Até uma pessoa que é do clube qualquer, ele defende o clube no bar, no restaurante sim. e aqui, mas quando é para Deus, não. Tome nas tintas, não é nada comigo. Sei lá, então o que é isto? Não pode ser. A ver, você é da família de Deus, você é filho de Deus, você foi feito um embaixador de Jesus Cristo. Não pode dizer que não é nada consigo. Claro que é tudo consigo. Então, por isso, Deus me mandou ensinar e escrever estas verdades, como é que você e eu podemos proteger os convertidos. Porque, veja bem, os convertidos são pessoas que se acabaram de entregar a vida a Jesus, que não sabem quase nada. Faz-me lembrar, quando a gente vê, por exemplo, manadas de elefantes. E então, nasce um bebê elefante e os outros mais velhos protegem o bebê. Porque os leões andam à volta a ver se apanham o bebê, porque o leão consegue agarrar um elefante pequenino, mas o grande não consegue. Então eles se defendem. Eu já reparei, e já vi, não é?
que não é só a mãe do elefante que protege, são todos, porque todos são da família. É isso. A ver? E, portanto, nós não podemos pensar, isto não é comigo, eu não sou pastor. Não, é contigo, é com todos. É com todos, porque você é tão parte de Deus, da igreja, da família de Deus, como nós. Ninguém, vamos supor um homem, casado com a sua esposa e filhos e tal. Nenhum homem vai aturar, seja quem for, de brincar e gozar com a sua esposa. Então, e porquê é que nós vamos tolerar que gozem com o nosso Deus maravilhoso? Não pode ser. E, para mais sabendo que o diabo, que quer buscar essas criaturas para levar de volta para o inferno. Então, neste livro eu ensino, e por isso eu peço mesmo que todos estudem, se você não tem o livro, por favor, arranje o livro, eu ensino que o que Jesus disse. Por exemplo, a parábola do trigo e do joio. Jesus disse, olha, numa grande seara, o agricultor semeia boa semente, que é trigo. E, portanto, nasce trigo. Só que no meio do trigo aparece joio. E os discípulos pensaram, mas como é que aparece joio? Jesus disse, porque o diabo vem e transforma algumas pessoas que são trigo, sementes boas, dão trigo bom, em joio. O que é que isto quer dizer? Há pessoas que começam bem, mas depois, por motivos errados, porque decidem fazer coisas disparatadas, etc., se afastam e tentam afastar outros. São o joio. Está bem? E nós não podemos ir com o joio, nem tolerar isso, e devemos pedir ajuda ao pastor, ao bispo. Olha, que o fulano tal, temos que orar por ele, temos que ir falar com ele. É assim que se faz. Temos que proteger os novos convertidos com a intercessão. Sim. Se nós, à sexta-feira, amanhã, vamos orar pelos novos convertidos, para que o diabo não os coma. Pois, não os leve de volta para os caminhos errados. Depois temos outras situações, como murmuradores, rebeldes, lobos, maus obreiros. Tudo isso são castas que está na Bíblia, que o Senhor Jesus avisou, o apóstolo Paulo avisou, que ia acontecer sempre, que são pessoas que deixam o diabo entrar no coração deles, e eles que estavam limpos, eram trigo, de repente o que sai lá é joio. Joio é uma coisa, Sim. dá um pó negro. Sim. E, portanto, é muito importante que a gente tome conta dos novos convertidos. Por exemplo, a coisa tão séria que Jesus disse assim, Jesus é que disse, ai daqueles que estando na casa de Deus e de repente começam a fazer coisas abomináveis, como é o caso de Coríntios. O homem andava a dormir com a madrasta. E o apóstolo Paulo disse, vocês não têm vergonha? Então, mas o que é isto? Esse homem não pode estar mais na igreja. A igreja não é a casa da prostituição. Vocês têm que retirar o homem e até entregá-lo ao diabo. Outro caso é, Jesus disse assim, aquele que é dos escândalos. Disse Jesus aos seus discípulos, é impossível que não venham escândalos. Há de sempre haver alguém que faz um escândalo qualquer, está a ver? Infelizmente. Mas há daquele que fizeram tal escândalo, porque se era muito melhor ele pôr uma corda ao pescoço e matar-se, do que fazer cair, afastando pessoas da igreja. Olha o que está aqui. Jesus também disse, olha, muitos naquele dia, isso vem em Mateus 7, muitos naquele dia, que é o dia de prestar contas a Deus, depois de toda a gente morrer, o mundo acaba, vai tudo prestar contas a Deus, e Deus vai ver os livros de todos nós, está lá na Bíblia, e depois disse Jesus, muitos vão dizer assim, ai Senhor, e tal, que bom, e tal, fui, não te conheço, Senhor Jesus, eu até ia à igreja, eu até te honrei com uns dízimozinhos e tal, não, nunca te conheci, tu que praticavas iniquidade. Uau! Sabe, uma coisa é a gente peca, todos nós falhamos. Mas a gente depois muda. A gente não quer viver dessa maneira. Mas há sempre um ou outro, chico esperto, que acha que pode enganar a Deus, que tanto faz. Deus é um bando de palermas, não tem mal nenhum. Então ele vive em pecado.
anda em adultério e depois, amanhã eu já peço perdão a Deus, mas depois da manhã já arranjou outra moça. Eu roubo, mas também que mal é que tem? E portanto nós não podemos, não só ser assim, mas não podemos permitir que a casa de Deus seja uma casa de devassa, uma casa de, será de quê? De pouca vergonha, porque isso vai afastar pessoas de Jesus. As pessoas vão dizer assim, afinal são todas a mesma coisa. A gente aponta o dedo aos políticos, aos juízes, e depois vai à igreja pensando que tal, e olham para isto. Está a ver? Não pode ser. Então, a quem é que cabe a responsabilidade de, vamos dizer assim, positivamente vigiar para que o diabo não use de pessoas para que isto aconteça? Somos todos nós. Sim. Então a pessoa vê uma coisa dessas, o que é que faz? Vai falar com o seu pastor, com o seu bispo, o fulano tal começou bem, mas agora está para aí com umas conversas, anda aí numas companhias muito más, vamos lá falar com ele, vamos levá-lo ao bom caminho. E a Bíblia disse, Jesus disse, bem, se for assim, que vão 2 ou 3 falar com ele. Se ele ouvir, pronto. Sim. Muito bem. Se ele não ouvir, leva mais outras pessoas. Se ele ouvir, muito bem, ganhaste, pronto, ele arrependeu-se, seu bispo, seu pastor, eu pronto, despistei-me, mas ainda bem que oraram por mim e eu estou aqui firme com Jesus. Se ele não ouvir esses, então Jesus disse assim, olha, entrega à igreja, não, a igreja que o entrega ao diabo. Sim. Porquê? Porque é como o diabo. A igreja que entrega ao diabo. É verdade. Porquê? Então essa pessoa não pode permanecer numa casa como deve ser. A ver, vocês sabem muito bem que uma pessoa vai a um restaurante ou a uma loja. Vai, normal, tudo certo. Agora imagina que aparece lá um bêbado, começa a devassar, a insultar, diz palavrões, atira com garrafas para o chão. Ele é logo posto na rua. Então, mas aquela restaurante é para pessoas devassas? Não, porque assim ele nunca mais, o dono não ia lá ter mais ninguém. Pois não. Não é verdade? É. Portanto, quem é essa responsabilidade, esse trabalho? É de todos nós. E, portanto, é isto que eu queria dizer. Bem, dito isto, eu tenho a certeza que todos estamos com esse forte desejo de servir a Deus. E isso é muito importante, que vocês sintam esse forte desejo de servir a Deus. É muito importante que todo o crente seja zeloso, que não seja só uma pessoa que pense nos novos convertidos de vez em quando, ou naqueles que precisam de salvação para evangelizarmos. De vez em quando houver evangelização, não. Devemos pensar nessas pessoas todos os dias. Devemos ter nós próprios um plano de mandar uma mensagem, de telefonar, de dizer isto, aquilo, aquilo outro aos nossos amigos, etc. Porque todos os dias é dia de servir a Deus. Todos os dias é dia de pôr os nossos talentos ao serviço de Deus. Então, sabe o que vai acontecer? O diabo não vai conseguir chegar perto de si, porque Deus ordena aos seus anjos para o protegerem. Você é uma pessoa importante, você é uma pessoa que Deus precisa de si. Estás a ver que isso? Sim. Isso é muito importante. É por isso que, uma vez estava a falar com um grupo de pastores no Brasil, e disse, como é que você consegue? E eu disse, eu ensino isto. Eu ensino estas verdades. Então, e o povo entende, está na Bíblia, então o próprio povo serve a Deus. E então esses meus amigos entenderam, por isso é que o seu povo, né? Cresce mais, é mais abençoado, e exatamente, quem servir a Deus vai ser muito mais abençoado. Sim, completamente. Lembras-te daquela palavra que Jesus disse em Marcos 10? Não há ninguém, na verdade vos digo, não há ninguém que deixe pai, mãe, até campos, ajuda a Deus, seja com o que for, Sim. por amor a Jesus e ao Evangelho, Sim. que não receba Sim. 100 vezes tanto já neste tempo. Porquê? Porque Deus vai pensar, Ele é fiel. Ele usa o talento, aquilo que eu lhe dou, ele vai usar para construir o meu reino. Exato. E eu posso confiar nessa pessoa mais talentos. Sim. A ver? Mais máquinas, uma posição social melhor, uma posição no emprego melhor, umas máquinas, seja o que for que Deus decidir. Deus vai pensar se eu posso confiar, porque Ele não vai usar aquilo para fim próprio. Sim. Ele vai usar aquilo para me ajudar a ganhar as outras pessoas. E assim, a pessoa, em vez de estar a pensar em mim, está a pensar em Deus e nas pessoas que estão-se a perder,
e tem a mão do Todo-Poderoso. Posso ouvir um amém? Amém. Certeza que toda a gente está de acordo, toda a gente está a entender e toda a gente está nesse espírito de servir a Deus. Então, eu quero orar por si para que estas verdades nunca se apaguem do seu e do meu coração. Por isso, baixe a sua cabeça em reverência ao nosso Pai maravilhoso e feche os olhos para se concentrar. Querido Pai Celestial, graças te dou pela nossa salvação. Graças te dou pela nossa igreja, pela nossa chamada, pela honra que nos dás, pela escolha que fizeste, acreditares em nós, juntar tanta gente da parte do mundo para ganharmos esses povos para Jesus Cristo. Senhor, que estas verdades estejam sempre muitíssimo gravadas no nosso coração, para que nós sejamos mesmo labaredas de fogo, principalmente depois que fomos batizados no fogo. Senhor, eu ordeno a bênção sobre todas as casas, sobre todos os irmãos. Eu decreto que eles estão por cima e não por baixo, que tu és com eles, tu estás a dar ordem aos seus anjos, não só para os proteger, mas para os abençoar. Amém e amém. Amém. E agora é hora de ouvir uma música e vou pedir à nossa filha que está ali, do time Curiacos, Sim. para escolher uma música que se... Hã? Vou construir a minha casa na rocha. Está muito bem escolhido. Está muito bem. Vamos lá ouvir então. Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha, e quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. Jesus disse, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, mas alegrai-vos com todo o vosso louvor, porque o Senhor te livrará de todas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se fizeres a palavra de Deus, não irás cair. Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha, e quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha, e quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. E quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. E quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. Esta música, além de ser bonita, ela é 100% bíblica. Sim. É? Jesus falou isso em Mateus 6. Em Mateus 7. Mateus 6, 33. Vou construir. Não. Não. Então isso é buscar primeiro. Vou construir. Mateus 7. Sim, Mateus Exato. 7. E o que eu quero, para já, dizer é que nós estamos num tempo único. Nunca aconteceu uma pandemia destas assim. E muita gente, infelizmente, está aflita financeiramente. Então, será que não há solução? Será que Deus não sabe o que está a passar? Sabe. Então, como é que vamos resolver o assunto? Já lhe digo como é que não é. Não é por orar,
porque Deus não vai mudar o seu sistema de acordo com o que você acha. Você tem que mudar o seu pensamento e as suas atitudes para que estejam em linha com as regras, as leis de Deus. E há muita gente que constrói a sua vida de qualquer jeito e de repente tem um acidente, não sabe porquê, mas nada acontece por acaso. E, portanto, eu vou pedir à minha esposa que ensine um pouco sobre a área financeira e não se esqueça que eu disse ontem. Durante este período, todos os dias temos que ouvir a palavra de Deus sobre a área financeira. Porquê? Porque uns ainda estão quase a vencer. Outros já estão a vencer, mas fé gasta-se. E isto, temos que estar sempre a alimentar o coração com a palavra da fé para que o diabo não nos vença. Temos que permanecer, andar por cima das águas, com fé. Portanto, fé só bem por ouvir a palavra de Deus. Bem, e eu vou pedir que tu comeces por explicar esta coisa de construir a casa na rocha, porque é isso que a pessoa tem que fazer. Sim. Não é só vir a Deus uma vez e não vai. É isso. Então, na verdade, quem falou este exemplo foi Jesus. Jesus, quando ele estava aqui na Terra, ele deu este exemplo. Falou isto em Mateus 7, versículo 24. Ele diz, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica. Logo ele diz, é escutar, ouvir. Quando estamos a ouvir, vem a fé, né? Mas não é só a fé. Não é só ter esta fé. Nós temos que as praticar. E Jesus diz, todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhei-lo a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, a sua vida sobre a rocha, a sua área financeira sobre a rocha, a área da saúde sobre a sua rocha, a área da família sobre a rocha. Então, quando nós ouvimos a palavra, né, sabemos que a fé vem para ouvir, então nós ficamos com fé, mas nós temos que praticar. Porque praticando, então Jesus diz, esta pessoa que pratica é uma pessoa prudente, é sábio. Ele está a construir a sua casa na rocha. E por que é tão importante construir a nossa casa na rocha? Porque vai haver tempestades. Aqui também Jesus dá esse exemplo. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e não caiu. Houve essas circunstâncias tudo. Com um objetivo, para destruir aquela casa. Tudo estava a cair, combater aquela casa para partir. Mas não caiu. Por quê? Porque estava edificada sobre a rocha. É nos momentos complicados, é no momento de uma crise, é no momento que tudo à nossa volta parece que está a cair. Há esta crise, há essas coisas todas. Aí é que interessa como é que nós estamos a construir a nossa vida. Se é a nossa maneira ou se é a maneira de Deus. Fazendo a palavra de Deus. Agora, Jesus também dá outro exemplo. Ele disse que também há aquele que ouve as minhas palavras. Quer dizer, há pessoas que também estão a ouvir. Não é que não está a ouvir, também está a ouvir. Ouviu a mesma palavra. Estava sentado uma ao lado do outra na igreja. A mesma, pronto, até podia ser da mesma família. Eram irmãos, pronto. Também ouviu a palavra de Deus. Entretanto, não as cumpre. Uma fez, praticou, ou outra, entretanto, ouviu a mesma palavra, mas não fez. Por quê? Porque tinha outras ideias, acho que não é bem assim, hoje não tenho tempo, hoje eu quero gastar o meu dinheiro assim, hoje eu quero fazer a minha maneira, eu concordo com isso, mas eu vou fazer isto mais tarde, eu vou fazer isto mais tarde. Entretanto, Jesus diz assim, aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, comparei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Jesus diz, a pessoa que faz isto é uma pessoa que, na verdade, está a construir a sua casa sobre a areia. Vai haver esta mesma tempestade, esta chuva, estes rios, estes ventos. Os dois ouviram a mesma palavra. Os dois passaram pelo mesmo problema, exatamente igual. Entretanto, esta casa, porque estava construída na areia, caiu. Foi tudo abaixo. Então, uma pessoa que até pode ouvir a palavra de Deus, até pode saber a Bíblia toda, mas se ele não pratica, se ele não faz, este conhecimento todo não lhe vale absolutamente nada. Ele está a construir a sua vida na areia. E vai vir essas tempestades, vão vir esses problemas, vai vir essas circunstâncias que a pessoa não estava à espera.
Quem estava à espera do Covid-19? Quem estava à espera desta crise financeira? Quem estava à espera? Ninguém podia imaginar que tudo ia fechar em toda parte do mundo. Quer dizer, é uma coisa indispensável. Agora, quem construiu a sua casa na rocha, fazendo a palavra, é uma pessoa que não fica afetuada pelas circunstâncias, porque ele não está ligado às circunstâncias. Ele está ligado à rocha, a Jesus, ele faz as coisas à maneira de Deus. Então sempre funciona. Ele vai fazendo este princípio de Deus que sempre funciona, essas leis que funcionam, não importa qual é a circunstância. Agora, eu queria aproveitar para explicar o seguinte. Há, felizmente, muita Sim. gente que andava para aí despassarado Sim, e que, quando se viu, pronto, neste grande aperto, lembrou-se, até ouvimos muitos testemunhos assim, Pois não é. foi? É. Ah, como é que é, como é que é? Então, sim senhora, se agarraram a Deus sim, e por isso Deus correspondeu logo. é. Mas também há aquelas pessoas que estão nos ouvir pela primeira vez, que estão ainda naquela situação, se como é que é a minha vida, mas isso é mesmo verdade, mas Deus existe mesmo, mas como é que é isso? Deus vai-me resolver o problema como? Como é que Deus resolve o problema financeiro? É isso que a pessoa precisa Sim, saber. Então, é isso. qual é a lei principal de Deus acerca de finanças, não é? Que é a lei de semear e colher, e depois, dentro dessas sementes todas Sim, financeiras, que eu costumo chamar da agricultura financeira, a número 1 é a lei dos dízimos. a lei dos dízimos. Então, o que é que eu queria? Que tu explicasses primeiro que a lei cardinal que governa todas as regras de Deus é a lei de semear para colher, e dinheiro é a mesma coisa, portanto não vale a pena orar e tem é que semear. E depois explicar o que é isso dos dízimos, e depois então as pessoas vão decidir de certeza fazer a palavra de Deus e a gente ora. Sim, é isso. Então, essa lei principal está descrita em Marcos 4, 26. Também foi Jesus que falou. Né? É importante que nós sabemos que não foi um dos discípulos, foi mesmo Jesus, ele mesmo falou isso. Ele falou que o reino de Deus funciona desta maneira, que tudo no reino de Deus funciona com o princípio de semente. Nós temos que semear, eu tenho que fazer, eu tenho que semear. Aquilo que eu semeia, isto vai crescer, vai dar fruto, vai haver um retorno. Agora eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que fazer alguma coisa. Se eu não faço nada, né, e falamos a mesma coisa, na verdade, que é o praticar, porque se eu não pratico, se eu não semeio, eu não vou colher. Agora, se eu semeio e se eu entendo que tudo no reino de Deus é assim, então dinheiro também é uma semente. Então, se eu vou semear dinheiro, então eu vou colher dinheiro. Se eu quero colher finanças, que eu quero colher que Deus supra as minhas necessidades, então eu tenho que semear, eu tenho que praticar a palavra de Deus. Então essa lei funciona em todas as áreas da nossa vida e funciona na área financeira. Agora, na área financeira, né, quando nós estávamos a falar acerca dos dízimos, de dar, o semear finanças, há vários tipos de sementes. Há as ofertas, há os dízimos, há muito tipo de oferta alçada. Entretanto, a semente principal, né, o mais importante, a primeira, são os dízimos. São os dízimos porque é o primeiro fruto. Em Provérbios 3, nós lemos acerca dos dízimos e fala, aqui em Provérbios 3, 9, diz assim: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. As primícias é o primeiro fruto. A primeira coisa que nós colhemos. E, na verdade, é isso que o agricultor faz. Ele tem a colheita, qual é a primeira coisa que ele faz? Ele vai tirar a melhor semente, porque ele vai guardar essa semente, porque essa semente é para semear depois. Ele não vai comer isso, ele não vai vender isso, isto é para ele depois semear de novo. Então, quando nós recebemos, nós damos uma coisa, né? Nós trabalhamos, recebemos dinheiro, nós vendemos uma coisa, né? Então recebemos porque alguém nos comprou uma coisa. Então, isso são os nossos frutos, é aquilo que nós recebemos. Então, a Bíblia diz para nós honrarmos com Deus com isso. Porque, na verdade, por que eu tenho isso? Por que eu tenho um salário? Por que eu consegui arranjar isso? Porque Deus me deu saúde, deu-me vida, deu-me talento. Então, com esse talento, eu consegui ter esse salário, ter
ter este lucro, estas coisas todas, porque Deus me deu isso. Então a Bíblia diz para nós honrarmos. Honrar, na verdade, é colocar Deus em primeiro lugar, agradecer a Deus, é uma atitude do nosso coração, porque nós estamos gratos, porque Deus deu-nos isto tudo. Então, em primeiro lugar, nós honramos a Deus, porque sem Ele nós não tínhamos nada. Então, honrar a Deus com a nossa fazenda e depois disso, com as premissas de toda a tua renda. A primeira coisa. Não vai primeiro pagando todas as tuas dívidas, a renda da casa, todas essas coisas, mas primeiro honra a Deus. A renda da casa pode esperar, não pagar a água não, pode esperar, tudo pode esperar. O que não pode esperar é Deus. Nós temos que honrar a Deus, porque Ele é que deu-nos tudo para que nós tivemos todos esses frutos. Então, dízimos é o quê? Dízimos é, como que diz a palavra, é 10% daquilo que nós ganhamos. É 10%. Deus apenas nos pede os 10% e nós ficamos com 90%. E há pessoas que fazem uma grande complicação e dizem, isto é muito, 10%. Mas sabe, aquela mesma pessoa que não quer dar os dízimos, ele não concorda, ele vem com muito tipo de conversa, não quer honrar a Deus, aquele que nos deu tudo. Ele não quer dar um 10%. O que é 10%? Ele quer isso, gastar a sua maneira. O que é que acontece com uma pessoa dessas? O que acontece é que ele não dá a Deus, então ele não vai ter a proteção de Deus. E o que acontece? Ele tem uma porta aberta e quem vai entrar na nossa vida quando há uma porta aberta é o diabo. E o diabo só vem para roubar, matar e destruir. E quando o diabo vem para roubar, matar, ele não vai roubar 10%. Ele rouba 10, 20, 30, 40%. Então aquela mesma pessoa que está tão agarrada ao dinheiro que ele recebe, ao salário, e quer gastar como que ele acha que é o melhor, é uma pessoa que na verdade não sabe o que é que acontece porque o dinheiro desaparece. Ele recebe e parece que é uma conta, outras contas, tudo. E antes que ele dá conta, acabou-se tudo. Por quê? Ele tem a porta aberta. Ele não honra a pessoa mais importante. Ele não honra a Deus. Com as premissas, a primeira coisa. Com os dízimos. Então, isto é uma lei muito importante. E depois o que é que acontece? Ao mesmo tempo, quando nós estamos a dar a Deus, Deus também dá esta promessa. Ele diz, quando nós honramos a Deus com as nossas premissas, os nossos dízimos, o que é que vai acontecer? Ele diz aqui em Provérbios 3, 10. Ele diz assim, se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Então, quando nós damos os nossos dízimos, quando nós honramos a Deus com os nossos dízimos, Deus promete que Ele vai encher os nossos salários abundantemente. Sempre quando nós damos a Deus, Ele sempre multiplica. Nós nunca podemos dar a Deus e ficar sem nada. Nós nunca perdemos, sempre ganhamos. Nós honramos a Deus, fazemos isto de coração, com alegria. Então, Deus fica contente conosco. Ele dá-nos a proteção, nós ficamos protegidos por nós. E, em segundo lugar, Deus nos abençoa. Aqui diz, né? Ele enche os salários. Em Malaquias diz que Ele abre as janelas do céu, Ele derrama uma bênção tão grande que nós nem temos lugar para guardar. Então, quando nós estamos a dar dízimo, é um grande poder, na verdade. E uma pessoa que você talvez nunca ouviu falar nisso, né? Isto é mesmo um grande poder. E em Malaquias até diz, olha, prova-me, veja lá se isto não é verdade. Porque temos de pensar assim, mas nós estamos a dar a quem? Estamos a dar ao nosso Deus, estamos a dar ao nosso Pai. Ele nos deu a vida e quando nós viramos as costas a Deus, Ele providenciou uma solução, mandou o seu Filho Jesus que morreu em nosso lugar. Então damos a dar a Ele. E Ele nos dá essas promessas em toda a parte da Bíblia. Quando damos, Ele sempre nos dá de volta esta boa medida recalcada, sempre muito mais do que nós podemos imaginar. Então, o meu conselho para você é este mesmo, que você tome essa decisão, tome a decisão de honrar a Deus do seu coração, dando os seus dízimos, os primícios. E você vai ver, quando dá as primícias, então Deus, Ele vai cumprir a sua parte. Ele vai fazer a sua palavra. Ele é fiel sobre a sua palavra. Então, Ele vai fazer a sua parte e você vai ver que, sem bem saber como, né, as contas vão ser mais baixas, você vai conseguir comprar mais coisas apareçam. Porque Deus entra na sua vida e Ele ordena a bênção, então tudo de bom acontece. Então, agora mesmo, eu vou pedir para passar uma placa e para também o time cantar uma música, enquanto que isto acontece, eu peço que você, então, tome nota e que você tome essa decisão.
de também você dar os seus dízimos, semear para Deus, honrar a Deus do seu coração. Então você vai ver que Deus vai fazer a sua parte. Então vamos então mostrar esta placa e ouvir esta música. Dai, ser-vos é dado, boa medida, recalcada e sacudida. Dai, ser-vos é dado, Jesus é meu pastor e nada me faltará. Dai, ser-vos é dado, boa medida, recalcada e sacudida. Dai, ser-vos é dado, Jesus é meu pastor e nada me faltará. Engrandecido seja o Senhor, é Ele quem dá forças e riquezas, quem abençoa toda a tua casa e as obras das tuas mãos. Se escutares a sua palavra para fazer, dai, ser-vos é dado, boa medida, recalcada e sacudida. Dai, ser-vos é dado, Jesus é meu pastor e nada me faltará. Dai, ser-vos é dado, boa medida, recalcada e sacudida. Dai, ser-vos é dado, Jesus é meu pastor e nada me faltará. Jesus é meu pastor e nada me faltará. Jesus é meu pastor e nada me faltará. Muito bem, e tenho a certeza que todo mundo está a decidir é que era a música anterior, era que construir a casa na rocha. E por isso, agora mesmo, eu sinto a unção de Deus por orar por si. Eu tenho a certeza que todos aqueles que optaram, escolheram ou que já praticam esta lei, você vai ver uma mudança na sua vida. Ponha a sua mão no ecrã para eu orar por si, agora mesmo. Senhor Jesus, Tu és um Deus fiel, que nunca mentes, nunca falhas. As Tuas leis funcionam sempre, em qualquer parte do mundo, em qualquer circunstância e independente de tudo que estiver a passar, pandemia ou não pandemia. E por isso eu Te louvo, porque sei que vou ouvir muitos testemunhos de todas essas pessoas, milhares e milhões de pessoas que estão a ser abençoadas, estão a receber milagres financeiros, em nome de Jesus. E Satanás te faz lembrar que tu tens de sair das nossas vidas, das nossas casas, empregos, negócios, porque há poder no nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. E agora, eu gostava que a nossa filha escolhesse uma música de fé, porque agora vou falar de fé. Qual é que tu queres, Samara? Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Acho que é essa que diz, essa. Guarda o teu baixo no bolso. E acha Guarda o teu acho no bolso e acha o que Deus achou. Andando na sua palavra que Jesus abençoou. Guarda o teu acho no bolso e acha o que Deus achou. Andando na sua palavra que Jesus abençoou. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Lê Bíblia de capa a capa, mas só faz o que lhe convém. Pensa que sabe de tudo, mas é um cabeçudo. Lê Bíblia de capa a capa,
mas só faz o que lhe convém. Pensa que sabe de tudo, mas é um cabeçudo. Como é que vai bem? Vem pelo ouvido. Engraçada a música. É. Muito bem, agora é hora de nós orarmos e antes de orar eu quero ensinar um bocadinho acerca de fé. Fé para receber a sua cura, a resposta à sua oração, etc. Eu tenho aqui um montão grande de pedidos de oração, porque hoje com o mundo digital a gente recebe tudo. Sim, né? Normalmente. É impressionante, não é? E há assuntos muito críticos, não é? Temos hoje sinto no coração dizer alguns nomes. Temos a Ana Paula, temos a Fátima, a Isabel, a Maria Filomena, outra Filomena, olha, duas Filomenas, a Rosalina, a Esmeralda, a Dulce, a Teresa, enfim, nunca mais acaba. E os assuntos são muito variados e muito complicados em alguns casos. Não é? Alguns casos são mesmo tumores e Covid-19 e não sei o quê. Então, o que é que eu quero dizer a vocês todos? Para já ainda pode fazer o seu pedido de oração, porque eu vou orar na mesma. Eu quero dizer que, ao contrário do que muita gente pensa, você é muito importante para Deus. Sabe, é uma palavra que Deus colocou no meu coração, que está aqui a ferver. É que muita gente sente-se inferiorizado porque não tem curso, ou mora num bairro que não é o melhor, ou porque o seu carro não sei o quê. E sabe uma coisa? Deus não olha para as pessoas assim. Isso é a sociedade que tem essas categorias e olha com desdém, olha de cima para baixo. Não, Deus não é nada disso. Deus olha para cada um de nós de forma igual, com dinheiro, sem dinheiro, com carro, sem carro, num bairro rico, bairro pobre. E Deus ama a todos de modo igual. De tal maneira que Ele amou-nos, que enviou o seu Filho Jesus para vir morrer por nós. É verdade, para cravar lá na cruz do Calvário todas as doenças e enfermidades. E hoje, que Jesus já pagou, fé é você, quando eu orar, acreditar que recebe. Recebe neste instante, quando eu orar. É o que a Bíblia diz. E a partir daí você tem que acreditar. Pronto. A semente, lá está, tudo funciona com a semente. A semente começou a crescer, dia e noite, não sei como é que Deus faz. Pode demorar um minuto, uma hora, um dia, uma semana, o tempo que for, mas vai nascer, vai dar o fruto da resposta à oração, o fruto da cura divina, da libertação, tudo isso, vai chegar. É assim que Deus diz. A ver? É um grande segredo, porque as pessoas pensam que é por chorar muito, por fazer sacrifícios, por será tantas coisas e não tem nada a ver com isso. Bem, agora, há uma coisa que eu preciso de falar, que é acerca da origem dos problemas. Este livro que está aqui assim, a ver se uma câmara pode pôr aqui o índice já agora, temos várias câmaras. Já está? Ok. Dizia assim, o que é que diz isto aqui? Envolvimento com idolatria, envolvimento com o oculto, a manipulação, não sei o quê, discussões, enfim, tudo isto. Bem, este livro foi escrito há muitos anos e continua a ser um dos livros básicos, porque as pessoas não sabem, não foram ensinadas, que há coisas que Deus pura e simplesmente não tolera. Não tolera. Mas as pessoas têm a ideia de que Deus é um empregado, que tem que se maturar como eu quero, que tem que fazer à minha maneira, e não é nada disso. Deus não muda. Ele é Deus. Quem tem que mudar sou eu e é você. Então, há coisas que bloqueiam mesmo a oração. Trava tudo, não vale a pena. No outro dia falámos sobre o perdão, depois falámos também sobre o oculto e hoje quero falar sobre aquilo que é o primeiro
dos 10 mandamentos. Já estou mesmo a ver que algumas pessoas que já vão dizer, oh, lá vem ele com a idolatria, oh, sempre a bater na idolatria, oh, não sei o quê e tal. Bem, ouça, eu não bato em ninguém, nem estou sempre com o mesmo. Estou a dizer o que é que Deus diz. E em Êxodo 20, Deus foi categórico. A ver, mas a sua Bíblia é diferente da nossa porque eu sou católico. Não, não é nada. É lá, por acaso, eu não tenho aqui, eu tenho uma Bíblia católica. E comprei-a numa loja católica, tem lá, portanto, o cardeal não sei o quê, a fotografia do arcebispo, a assinatura dele. Mas se você for ler a Bíblia, é igualzinha, como é evidente. Agora, o que eu fiquei a saber é que na católica, quando se vão ler os mandamentos, o primeiro dos mandamentos está trocado. Aquilo que está lá no catecismo não é nada disso que vem na Bíblia. É por isso que eu gosto muito de levar as pessoas sempre a ler a Bíblia. Lembro de uma senhora, entre muitos casos, o senhor está-me a dizer que eu andei enganada. A minha senhora, só estou a ler a Bíblia. Ah, a sua Bíblia não pode ser. Então quero o quê? Uma Bíblia? Católica, eu tinha ali. Mas diz a mesma coisa. E depois diz. E o que é que diz? Lê lá. E a senhora leu 1, 2, 3 vezes e primeiro que ela aceitasse. Não pode ser. Então, eu sou uma pessoa que sou católica há não sei quantos anos e está-me a dizer que o mandaram enganar. Minha senhora, sou todo mandar ler. E isto é Deus a falar. Não sou eu. Não é a igreja maná. A ver, é Deus. Deus é que manda. Então, lê lá. Sim. Então, Êxodo 20. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso que visita a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia a milhares ao que me ama e guarda os meus mandamentos. Sabe que eu era engenheiro, especializado em pontes e estruturas especiais, e tive enfim, a honra, o privilégio de servir num país muito, muito bonito, que é a África do Sul, e foi lá que eu conheci Jesus. E quando eu comecei a ler a Bíblia, eu fiquei fascinado. Mas também fiquei assustado, porque eu não sabia um monte de coisas, nomeadamente coisas como estas que ofendiam a Deus. E não há ninguém que possa dizer, eu nunca falhei, eu sempre fiz tudo certo. Isso, pura e simplesmente, não existe. E Deus não é um Deus que anda aí com o pau na mão a ver a mínima coisa, não. Então, o que é que Deus faz? Ele leva-nos a saber as verdades para que Deus nos possa ouvir, curar e abençoar. E usa-se de várias maneiras. Uma delas é esta, você está em direto connosco para ouvir. Então, se Deus está a dizer que isto ofende a Deus e faz com que até a 3ª e 4ª geração das pessoas que o ofendem, eles ficam amaldiçoados, é melhor a gente ouvir. Você sabia que há pessoas que não sabem porque é que o seu filho nasce com defeitos? Sim, com defeitos. Que mal é que eu fiz? Pois, que mal é que você fez? Se calhar não foi assim tão grave. Mas se calhar o seu pai, o seu avô, andou na bruxaria, andou a cartar andorras, a fazer procissões, tudo isso que Deus abomina. Está aqui assim. Este livro, chamado Origens dos Problemas, explica, tem montes de versículos bíblicos que lhe mostram exatamente isso. Diz, por exemplo, no Apocalipse que falamos no início, Deus disse assim, Jesus apareceu, não é, ao João, Sim. E mandou escrever as cartas do Apocalipse todas. Sim. E, entre outras coisas, disse assim, Jesus, olha, avisa o pessoal todo
que bem-aventurado é aquele que lava as suas vestiduras, a sua vida, no sangue do Cordeiro. Ou seja, que entrega a vida a Jesus e por isso Jesus, o Cordeiro de Deus, morreu por ele. Bem, ficarão de fora os cães, são as pessoas maldosas, são aqueles hipócritas, são aqueles tipos de que muitas vezes o povo fala que são os políticos, que riem-se por um lado, mas por outro ficam com o dinheiro, fazem coisas terríveis. São os feiticeiros, os bruxos, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras. Está a ver? Os idólatras. Está aqui. O que é os idólatras? É aqueles que cometem idolatria. Aqueles que têm outros deuses. Deus não permite cantares, louvores a ninguém, exceto a Jesus. Está na Bíblia. Agora não vou dar aqui uma lição bíblica, senão não acabávamos a programa, não é? Mas Deus diz que não dá. Todavia a gente ouve essas músicas, Ave, Ave, Ave Maria. E depois outros, não sabem melhor, fazem orações à Maria, pensando que Deus os ouve. Não ouve. Porque a Bíblia é bem clara e diz que nem no céu, nem na terra há outro nome pelo qual podemos ser salvos. E que Jesus é o único mediador, intermediário. Mas que mal é que tem, porque é uma maneira de chegar a Deus. Bem, Deus diz que não gosta. Deus diz que não aceita. Não aceita. Porque só há um intermediário, vai lá em Hebreus 6, para quem quiser estudar, só há um intermediário entre Deus e o homem. E é Jesus Cristo. Portanto, se você é uma pessoa que está a passar por problemas e está a pedir oração e está a ouvir estas verdades, o meu grande conselho é que você peça perdão a Deus e diga: eu não sabia. E Deus, que é bom, vai-lhe perdoar. Agora, imagine aquela pessoa que diz: não é nada disso, eu é que sei, e começa a ser teimoso para com Deus. E a pessoa diz: não é com Deus, é com você que é da maná, que você que está a ensinar essas coisas. Quer ver-me a dizer isso? E eu respondo: mas o que é que eu tenho a ver com isso? Não fui eu que disse esta lei. Não sou eu que detesto isso, é Deus que detesta. E o meu trabalho é dizer o que Deus diz. É o meu trabalho. Portanto, aceite a correção de Deus. Volte-se para Deus. Faça o que Deus diz. Arrependa-se disso. Aceite. Ó Deus, eu não sabia, mas a partir de agora eu vou parar de andar nesses caminhos. Você vai ver como, de repente, tudo vai mudar para melhor. Porque Deus passa a ouvir você. E não só passa a ouvir você, as suas orações, como responde. E mais, Deus manda que os anjos o protejam. Deus manda que a sua vida fique abençoada por cima e não por baixo, por cabeça e não por cauda. Portanto, é isso que você precisa, é isso que você quer. Agora, eu sei que muita gente já se habituou a tanto sofrimento, habituou-se a ouvir tanta mentira. Os políticos mentem, dizem uma coisa hoje, amanhã outra, roubam-nos através dos bancos, depois os juízes também mentem, são apanhados em flagrante e depois não são presos. Enfim, estamos todos cansados disso. E, quer a gente quer não, essas coisas influenciam-nos. E a gente fica assim no inconsciente, subconsciente, a pensar: se calhar esta conversa de Deus é igual. É só conversa. Não. Felizmente que a conversa de Deus é sempre verdadeira. Você só tem que ver que está na Bíblia. O que está na Bíblia funciona. É matemática. É engenharia. Eu era engenheiro. E, portanto, volte-se para Deus. Decida aceitar aquilo que Deus lhe diz. Diz para fazer isto? Faz. Diz para não fazer? Não faças. Vais ver que Deus vai então dar ouvidos à tua oração e tudo vai mudar para melhor. Se você é uma pessoa que diz: apóstolo, eu tenho que admitir, eu andei, ou ainda ando, nesses caminhos, e agora? O que é que eu posso fazer? Bem,
Hoje não vou adiantar mais nada, mas isto já é muito, muito, muito bom. Você vai dizer a Deus, numa oração, eu vou guiar você nesta oração, a dizer a Deus que aceita. Aceita a palavra de Deus, aceita o que vai mudar. E Deus dá ouvidos a isso, acredita em si e o próprio Deus vai passar a responder a sua oração. Então, estenda a sua mão sobre mim, feche os olhos e digam assim, e Cristo ajudou. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu te peço perdão. Eu te peço perdão. Eu admito. Eu admito. Eu te ofendi. Eu te ofendi. Fiz coisas que te desagradam. Fiz coisas que te Andei agradam. nesses caminhos. Andei nesse caminho. Não sabia melhor. Não sabia melhor. Mas a partir de hoje, Mas a partir de hoje, eu não vou mais praticar essas coisas. Por isso eu te peço Por isso perdão. eu te peço perdão. Eu recebo E recebo o teu perdão o teu perdão. e eu acredito E eu acredito que a partir de hoje, que a partir de tu me hoje, vais ouvir, tu me vais ouvir e tudo vais e tudo vai mudar para mudar melhor. para melhor. Amém. Agora sim estamos preparados para orar. Está a ver? Porque ouvimos a palavra de Deus. Ouvimos a palavra específica para a cor divina. Todos esses casos, e peço também isso, todos esses casos que vocês trouxeram diante de Deus, eu vou orar. Eu não tenho dúvidas que Deus vai ouvir. E por isso eu até te peço que você depois escreva a contar o testemunho. Estenda então agora a sua mão para eu orar por si. Se puder, coloque a mão até no ecrã para tipificar a imposição de mãos com a unção. Querido Jesus, eu te agradeço porque tu vieste à cruz morrer por nós. Pagaste por todos os problemas, crises, doenças, tudo. E, portanto, é em nome de Jesus que eu ordeno a toda a enfermidade, seca para a raiz. É em nome de Jesus que eu ordeno a todo espírito maligno que estiver a operar na vida das pessoas, que pare e saia, seja que espírito for. Eu quebro o poder de toda a bruxaria que estiver em atividade. Eu ordeno a esses corpos todos que recebam unção, recebam a cura divina. Eu ordeno a esse vírus que está operando na vida de uma pessoa para tentar matar, quem vai morrer és tu, vírus, Covid-19. Senhor, eu falo para estes casamentos, estas famílias, e decreto que elas vão viver em paz, amor e prosperidade. Eu falo nesses vícios todos e decreto que todos estão quebrados. Eu falo que esses problemas de gravidade desaparecem. Eu ordeno esses espíritos malignos que entram pelas vidas das pessoas, trazem calafrios e outras coisas, e os filhos veem coisas, ordeno que saiam no nome de Jesus. Amém. E amém. E agora, meus irmãos, meus amigos, só mais uma oração para que você, que ainda não entregou a vida a Jesus, o faça agora mesmo. E diga assim comigo: ó Deus, Ó Deus, eu abro o meu coração, eu abro o meu coração. eu te E recebo eu te recebo como meu Senhor como meu Senhor e Salvador. e Salvador. Ó Senhor Ó Jesus, Senhor Jesus, a partir de hoje, a partir de hoje, eu vou viver eu vou contigo. viver contigo. Por isso ajuda-me, Por isso eu ensina-me os ajuda-me, teus caminhos. Ensina-me os teus Amém caminhos. Amém. e amém. Eu, para terminar mais a Cristo, onde nos despedimos, quero aconselhar que vocês telefonem ou escrevam para o como é que chama aquilo, WhatsApp, WhatsApp, SOS. a pedir o aconselhamento pastoral e um pastor vai contactar para o acompanhar até que você tenha vitória total. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Deus abençoe. Vamos ouvir uma música.